sei lá. Agora você me pegou, por isso que eu falei, eu não ia responder. Nunca parei pra pensar. Sustentabilidade é alguma coisa com sustentação, né? Tema político, econômico, imobiliário, tudo que tenha sustentação em alguma coisa, o investimento do governo, por exemplo, é uma sustentabilidade. Não sei. Eu acho que é questões financeiras, também mudança. Desenvolvimento. O desenvolvimento desordenado se reflete em vários problemas como a desigualdade social, favelas, congestionamentos, poluição, etc. Atualmente, o mundo está sofrendo muito com o crescimento acelerado de muitas metrópoles e indústrias, o qual traz diversos problemas para as mesmas. Um grande problema é a poluição gerada pelas indústrias. São introduzidos produtos químicos tóxicos nas matérias-primas, gerando um produto altamente tóxico que levamos para nossas casas. Crescimento populacional. O aumento populacional pode ter várias consequências negativas. A mais comentada é a questão da escassez de alimentos, mas a verdade é que os alimentos estão mal distribuídos mundialmente, uma vez que, nos países desenvolvidos, existe um grande problema de saúde por excesso de alimentação, como a obesidade e problemas cardiovasculares. Com o aumento da população e o desenvolvimento dos países, aumenta também a poluição. E se já com a poluição atual, os problemas ambientais relacionados com a poluição são muitos, então os problemas serão piores com uma população ainda maior e a produzir cada vez mais desperdícios, podendo prejudicar mais os ambientes naturais. Na sociedade em que vivemos, outro problema alarmante é a propagação de epidemias, que agora, devido ao contato entre indivíduos de todos os pontos do mundo um com os outros, ela acontece com mais facilidade, provocado pelos avanços de meios de transporte. O fato de haver cada vez mais gente para menos área habitável faz também com que comecem a surgir populações que habitem áreas perigosas do planeta, que constantemente são ameaçadas por catástrofes do âmbito ambiental. Consumo. A explicação da compulsão pelo consumo talvez possa se amparar em bases históricas. O mundo nunca mais foi o mesmo após a Revolução Industrial. A industrialização agitou o processo de fabricação, o que não era possível durante o período artesanal. A indústria trouxe desenvolvimento num modelo de economia liberal, que hoje leva ao consumismo alienado de produtos industrializados. Além disso, trouxe também várias consequências negativas por não ter se preocupado com o meio ambiente. A Revolução Industrial, no século XVIII, transformou de forma sistemática a capacidade humana de modificar a natureza. O grande aumento da produção e, por consequência, da produtividade, barateou os produtos e o processo de produção. Com isso, milhares de pessoas puderam comprar produtos antes restritos às classes mais ricas. A sociedade capitalista da atualidade é marcada por uma necessidade intensa de consumo, seja por meio dos mercados internos, seja por meio dos mercados externos. O excesso de todo este processo leva a uma intensificação da produção e consequente aumento da extração de matérias-primas e do consumo de energia, muitas vezes de fontes não renováveis. Uma pesquisa nos Estados Unidos revela que 99% dos produtos que compramos se torna lixo após utilizarmos por pelo menos 6 meses. Área urbana rural. Um dos motivos que levou ao êxodo rural foi a modernização no trabalho rural, ou seja,
o uso de máquinas que diminuíram a quantidade de empregos no campo. Um outro motivo foi a área que pode ser cultivada, pois ela foi monopolizada por grandes proprietários. Com isso, sobrou menos espaço para os pequenos trabalhadores e a oferta de trabalho ficou inferior à procura. Uma das consequências dessa migração é um grande aumento na classe baixa e no número de mendigos da outra cidade, pois não existe emprego para todas as pessoas vindas do campo. Um outro tipo de migração é migrações pendulares, onde quem vive na cidade perde muito tempo até chegar em seu local de trabalho. Isso resulta no aumento das cidades, porque muitos trabalhadores têm que trabalhar em zonas periféricas. Um dos grandes problemas é o do transporte, que é muito precário no Brasil, mas necessário para todos os trabalhadores se locomoverem. Estima-se que 200 mil pessoas por dia se deslocam do ambiente que viveram e se sustentaram ao longo de gerações para as cidades onde vivem em bairros de lata, à procura de qualquer emprego, por mais insalubre que seja. Áreas construídas. Um grande exemplo é a cidade de São Paulo, que 25% das áreas construídas em São Paulo são destinadas aos veículos. Segundo dados de 2011, só na capital os automóveis ultrapassavam os 5 milhões de unidades. Com tantos carros, é preciso ter onde guardá-los, e foi exatamente esse o objetivo do estudo de 3 pesquisadores da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. O levantamento revelou que 25% das áreas construídas em São Paulo são destinadas aos veículos. Outro espaço que tem preocupado o mundo atual é a área necessária para o lixo gerado pelo mundo. Hoje as pessoas geram em média 2 kg de lixo por dia, o dobro do que fazíamos há 30 anos atrás. Todo esse lixo ou é despejado num aterro, que é um grande buraco no chão, ou ainda por pior, primeiro é incinerado e depois despejado num aterro. As duas formas poluem o ar, o solo, a água, sem esquecer que alteram o clima. Ao queimar o lixo, libera tóxicos no ar, que assim produz supertóxicos novos, como a dioxina, sendo que a dioxina é a substância mais tóxica feita pelo homem, e os incineradores são a principal fonte de dioxinas. O mundo dá voltas, gira até chegar no mesmo lugar. E muita coisa continua exatamente do jeito que era. Gravatas são obrigatórias, sorrisos não. Crianças trabalham, adultos brincam de Deus. Números valem mais que pessoas. Plantam o cinza, cortam o verde. Rezam antes de dormir pedindo para acordar. Uns com tanto, outros com tudo, a maioria sem nada. O destino de muitos já está escrito antes que aprendam a escrevê-lo. O mundo dá voltas, todo mundo sabe como ele é, mas você pode decidir como ele vai ser. Meninos de rua podem ter casas, meninos de casa podem ter ruas. O que é estranho será apenas diferente. Mais segundas chances, principalmente para a paz. Pontes vão apenas ligar pessoas e não servir de abrigo para elas. Menos armas, mais alma. As menores coisas vão mudar o mundo. Famílias também vão merecer horas extras. O mundo dá voltas e muitas coisas podem estar juntas nesse movimento. Negócios e abraços, selvas de pedra e florestas de verdade, ações e boas ações, investimentos para o futuro e um futuro melhor. O mundo dá voltas, mas mesmo quando ele volta para o mesmo ponto, ele pode chegar diferente.